Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Álvaro Costa, psicólogo do Espaço Sincronicidade, e este é o canal Literatura e Clínica. Bom, este vídeo, de modo particular, é um vídeo de aconselhamento psicológico. A gente lembra que logo no primeiro vídeo do canal, eu apresentei aqui algumas propostas de trabalho e cheguei até a esboçar o que seria o método que nos guia, que nos inspira, o caminho que a gente pode seguir para trabalhar, para vivenciar essa prática psicológica aqui no canal, essa comunicação psicológica aqui no canal, porque nós estamos em interação, nós estamos dialogando em torno da literatura e em torno da clínica. E é um vídeo de aconselhamento psicológico de um personagem da literatura. De um personagem que nós já conversamos sobre ele no vídeo que nós fizemos sobre o conto O Espelho, de Machado de Assis. É o personagem Jacobina. Nós vamos fazer o que seria um aconselhamento, vamos dar alguns conselhos para um personagem de literatura, né? Não deixa de ser um tanto diferente, não deixa de ser muito imaginativo, né? Faz parte da fantasia a gente fazer esse tipo de elaboração. E por que elaborar dessa forma, né? Por que dar conselho a um personagem que, de modo rigoroso, não existe, né? Porque o Jacobina é um personagem do Machado de Assis, de um conto, O Espelho, do Machado de Assis. A rigor, ele não existe, né? Ele não é uma pessoa como eu. Ele não é uma pessoa como você, né? Ou como nós. Bom, esse personagem traz um padrão psicológico, traz um tipo de atitude consciente e um comportamento inconsciente que, de algum modo, se assemelha a cada um de nós e se assemelha a muitas e muitas pessoas que a gente conhece. O drama que ele vivencia, o conflito que ele vivencia, com certeza, em alguma época da nossa vida, ou até mesmo agora, nós já vivenciamos ou estamos vivenciando. Interessante que a gente está vivendo um período de isolamento por conta da pandemia, e esse conto fala do isolamento do personagem Jacobina na casa da tia, que ao sair para visitar um parente doente, um parente que adoeceu, o deixa apenas na companhia dos escravos. Estamos falando da sociedade do século XIX, né, em que a grande tragédia da escravidão ainda se fazia sentir, né, e se faz sentir até hoje, né, como diria o próprio Joaquim Nabuco, a, a escravidão ainda persiste no Brasil como uma espécie de marca da nossa civilização, né? Mas essa é uma questão que a gente pode trabalhar também quando nós começarmos a conversar sobre esses temas mais ligados à sociologia, à política, à história e à cultura. E os escravos também fogem, né? Interessante que no Machado de Assis existe uma perspectiva de libertação dos escravos, de fuga dos escravos, de luta dos escravos. E o personagem Jacobina se vê totalmente isolado na casa, esperando que a tia voltasse, esperando que alguém aparecesse, e ninguém aparecia e ninguém voltava. E durante dias e dias e semanas ele esteve só, sem poder conversar com ninguém, lia poesia, escrevia, mas sentiu-se desamparado, sentiu-se o que na clínica
a gente chama de desamparo, até ele se deparar com um espelho enorme que tinha na sala da tia, que tinha chegado ao Brasil com a corte de Dom João VI, isso em 1808. Então se trata de uma peça valiosa, né, de uma peça valiosa, de algo valioso dentro da casa. E ele começa a tentar se ver naquele espelho, mas o espelho não revela a sua própria imagem, não revela a sua própria identidade, não revela quem ele é. Até que ele se veste de militar, ele se veste de alferes, que é o título que ele havia ganho, e por conta desse título ele havia estado com a tia, porque a tia o convidou para comemorar o fato de ele ter ganho esse título de alferes, que é um título de distinção, de nobreza. Quando ele se veste de alferes, o espelho reflete a imagem dele de alferes. Então, todos os dias, na sua solidão, no seu desamparo, no seu isolamento social, ele, naquele mesmo horário, ele ia se vestir de alferes e se ver no espelho, e ele se contemplava enquanto alferes. E ele fala uma frase: a partir daí eu fui exclusivamente alferes. Bom, o que dizer a um personagem como esse? Eu não falo muito dos meus pacientes por conta de uma questão ética que implica no sigilo. Eu não posso expor meus pacientes. E o próprio Jung diz que a primeira fase da psicoterapia, né, o primeiro momento da psicoterapia em que o paciente chega para o analista, para o terapeuta, é o que Jung fala de a fase da confissão. É a confissão que cria a aliança terapêutica, ou seja, aproxima o paciente do terapeuta, mas ao mesmo tempo isola o paciente da comunidade que ele está inserido. Todo paciente que chega para o psicólogo vem de uma sociedade, vem de um grupo social, vem de uma comunidade, vem de um grupo familiar, vem de um relacionamento primário ou secundário, vem de algo que já está constituído socialmente. E o segredo que o paciente conta ao terapeuta é algo dele, o isola do resto das pessoas. Porque o segredo nos isola, porque o segredo não é compartilhado com as demais pessoas. Então, por uma questão de segredo, de sigilo, eu não posso comentar a vida dos meus pacientes no canal e nem em nenhuma outra parte, nenhum outro lugar. Né? O que é conversado dentro da clínica, do consultório, permanece dentro da clínica, no consultório. Mas eu posso pegar um personagem de literatura, como é o Jacobina, como é a GH, da Clarice Lispector, e falar desse personagem. Por quê? Porque a vida desse personagem é pública. Esse personagem está acessível a qualquer pessoa que pegue o livro para ler. Então não há sigilo na vida de um personagem de literatura. Muito pelo contrário. O livro é aberto. Sempre que o livro é aberto, para cada um de nós, a existência do personagem passa a figurar em nós, enquanto perspectiva e possibilidade de identificação. Bom, Jacobina é um personagem do Machado de Assis que eu diria que carrega consigo um estigma, e mais do que um estigma, carrega consigo uma tragédia. Uma tragédia numa tentativa de impossibilidade de reconciliação com a vida e de reconciliação consigo mesmo. Claro que do ponto de vista psicológico, essa impossibilidade nunca é total. Por quê? Porque nós falamos em possibilidade. Nós utilizamos aquilo que Jung fala
de um método construtivo. Um método construtivo para abordar o material que o paciente traz. Mas esse método construtivo é também antecedido por um método redutivo, que Jung fala. O método redutivo que muito se assemelha à psicanálise, muito se assemelha ao processo psicanalítico de Freud, de Adler. Né? São dois momentos clínicos fundamentais. A redução em que nós analisamos a atitude do sujeito, geralmente a atitude inconsciente, né? Atitude consciente, a atitude do eu, para que nós possamos verificar como o inconsciente age sobre aquela pessoa e reconhecendo essas identificações, essas projeções, essas atitudes, mergulhar em um outro aspecto construtivo de construção de possibilidades. O Jacobina perdeu sua alma para o espelho. Existem analogias possíveis, como por exemplo, o homem da máscara de ferro. O sujeito coloca a máscara de ferro e não consegue mais tirar. Ou seja, o Jacobina, ele coloca a fala de alferes e ele só se reconhece enquanto alferes. Ele só se reconhece enquanto persona, enquanto papel social. Sempre que a gente apenas nos reconhecemos enquanto papel social, nós entramos no processo neurótico de identificação com a persona. O segmento, o recorte da psique coletiva. Por que essa identificação exclusiva? Eu era, a partir de agora, exclusivamente alferes. Por que isso se torna problemático? Porque a persona é uma representação coletiva, é um pedaço da consciência coletiva, é um segmento, é um recorte da consciência coletiva que o indivíduo traz para si. Ou seja, o sujeito pega algo que pertence à coletividade e passa a representar-se a si mesmo. É claro que nós precisamos viver no sentido social a partir de uma perspectiva de adaptação do eu, numa tentativa de alcançar a normalidade no primeiro momento. Por quê? Porque se nós quisermos nos desenvolver psicologicamente, nós temos que estar, de algum modo, identificado com os outros. Nós não podemos nos alienar socialmente. O sentido da nossa vida é um sentido coletivo. Mas como nós apenas enxergamos o coletivo e não enxergamos quem nós somos, ou seja, a nossa subjetividade, a nossa singularidade, nós tendemos a adoecer. Porque se a persona, o papel social, nos dá uma oportunidade de adaptação, de agir no mundo, é também essa persona uma prisão. E é também essa persona, fundamentalmente, aquilo que nós não somos. Ou seja, o apego exclusivo a um papel social faz com que nós não tenhamos a possibilidade de nos desenvolver psicologicamente. Ficamos presos dentro de um recorte coletivo. E aí eu citei exemplos no outro vídeo que nos ajuda a entender essa inflexão psicológica. Como, por exemplo, o sujeito que é juiz, mora num condomínio e queria obrigar todos do condomínio a chamá-lo de Vossa Excelência. Por quê? Porque ele era juiz. Então, onde ele chegava no seu condomínio, do porteiro ao elevador até o andar que ele morava, passando pelo estacionamento, passando pela administração, todos tinham que cumprimentá-lo como Vossa Excelência. Esse sujeito se identificou radicalmente com o papel social dele. E esqueceu-se até quem ele é. Porque ele, naquele contexto, não era juiz. Ele não estava no tribunal. Ou como o caso do general, que ao morar
num condomínio, continua a agir como militar nas suas relações afetivas, nas suas relações humanas, cerca o seu condomínio de soldados com armas, né? Porque ele está em estado permanente de guerra. Então ele esquece de tirar a farda do militar, de tirar a farda do alferes. Ou como cada profissão tem a sua possibilidade de produzir sintomas neuróticos, ou como é o caso do psicólogo, que está constantemente tentando analisar as pessoas, constantemente tentando observar, classificar, analisar, ver se tem um sintoma, ver se esse comportamento é um comportamento normal ou patológico, que tipo de atitude aquela pessoa está tomando. Esse tipo de comportamento, o psicólogo está constantemente tentando analisar as pessoas. O psicólogo chega numa festa, aí quer analisar as pessoas da festa. É também um sintoma de neurose. É também um sintoma de identificação com a persona. E por que surge esse, esse sintoma? Por que surge essa identificação com algo que não é nosso? Com algo que é uma representação social, que é uma representação coletiva, que a sociedade criou, organizou, e que nós apenas nos adaptamos no primeiro momento e representamos o papel. Porque no nosso processo psicológico nós precisamos da adaptação, somos forçados muitas vezes a nos adaptar, às vezes o mais rápido possível. Sofremos quando não estamos em estado de adaptação e o nosso psiquismo tem uma tendência a se identificar com imagens coletivas. As imagens coletivas que habitam o nosso inconsciente mais profundo, o inconsciente que deixa de ser nosso, que passa a ser da espécie, que passa a ser da humanidade, o chamado inconsciente impessoal ou inconsciente coletivo, que é feito da possibilidade dessas representações de imagens arquetípicas, muitas vezes pesam sobre nosso eu, sobre nossa vida, sobre nossa existência, por meio de representações coletivas. Podem ser padrões culturais, podem ser padrões religiosos, podem ser normas coletivas que a gente, desde criança, aprende e que são importantes para a vida em sociedade, mas que nos engessam, que nos aprisionam, que criam padrões inflexíveis para o nosso viver. Essas imagens coletivas pesam sobre a gente. Então é necessário se diferenciar também dessas imagens coletivas. O que o personagem Jacobina do Machado de Assis precisa, tá ouvindo, Jacobina? Você, o que você precisa é se diferenciar desses padrões coletivos. É tirar a farda do alferes e perceber que você tem uma existência para além da farda, para além do alferes, e que a sua existência pode ser muito mais interessante do que aquela imagem que apareceu no espelho. Que o Jung também vai fazer uma discussão muito interessante sobre personalidade humana, né? Que é uma projeção coletiva, uma projeção que vem da coletividade e que o indivíduo, ao fascinar-se por aquilo, se torna possuído por aquela imagem tão enigmática, aquela imagem tão misteriosa, mas que escraviza seus sentimentos, que escraviza o seu psiquismo, que faz com que ele se dissolva em sua personalidade e em seu desenvolvimento. Despir-se da persona não é fácil, mas muitas vezes nós somos levados a isso, principalmente quando nós estamos passando de uma época da vida para outra, quando nós somos questionados pela própria vida, em nossos valores, em nossos sentimentos, em nossas crenças, naquilo que a gente acredita, naquilo que é importante para nós. Jacobina precisaria se desidentificar da herança coletiva e dos padrões coletivos. Numa sociedade tão desigual como o Brasil, e imagina hoje, imagina na época de Machado de Assis,
em que a escravidão ainda era uma instituição social reconhecida por todos, né? A não ser por aqueles que questionavam a estrutura econômica, a estrutura política, social do país, a não ser pelos abolicionistas, a não ser por aqueles que tinham uma visão democrática de sociedade. Mas imagina o que era a desigualdade social na época do Machado de Assis. Então, o título de distinção, o alferes, era um título de reconhecimento social. Era um título de que aquela pessoa não era um escravo, aquela pessoa não era um trabalhador manual, não estava subordinada a um regime de relação servil. Tinha um prestígio social. Talvez por isso essa paixão do Jacobina pela farda, uma paixão que chega praticamente ao sobrenatural, porque o conto do Machado de Assis, também como a gente falou, conversou, esse conto traz uma influência de autores como Edgar Allan Poe, que são autores cuja narrativa